Então, 3, 2, 1. O tema de hoje, então, do nosso café é dificuldades, parte 3. A gente vai falar sobre sistemas e quem não tem dificuldade com sistemas, né? Sendo eles N's aí no mercado. Vai tentar dar aqui uma abordagem, principalmente nos RPs. Né? Por exemplo, o Rafael, hoje você está trabalhando com Conta Azul, correto? Isso. Você estava comentando para mim que o Conta Azul estava tendo problema de conciliação com alguns bancos. Assim, Itaú e Bradesco. se você tivesse que falar para mim, Rafael, assim, na experiência que você tem com o Conta Azul, já que a gente está elencando ele aqui de primeira, quais são os pontos positivos, quais são as dificuldades e também quais são os pontos positivos dentro dessa dinâmica, até para que outras pessoas possam ter uma ideia de um outro usuário, né, que utilize o Conta Azul. Assim, eu acho que ele está bem. Acho que eles tentaram copiar a ideia do programa completo, que eu digo, vou falar, não é o programa completo, que cada programa tem a sua. Assim, tentaram copiar um pouco o homem, mas essas falhas, assim, que está deixando a desejar, porque eu acho que já nos outros programas as pessoas resolvem mais rápido, e esse eles estão demorando um pouco. Entendi. O que acontece? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O quem veio primeiro, o Conta Azul ou o Omnia, né? Acho que nunca ninguém É, fez essa pergunta. Mas essa questão de copiar é porque o mercado, cara, ele está numa velocidade muito grande. E aqui eu trago uma das mensagens, uma das frases que eu acho muito bacana, que é: ao que um ano atrás me fazia correr com BPO, hoje é pedra que não me deixa voar. Então a velocidade com que as coisas estão acontecendo hoje no mercado, principalmente tecnologicamente e principalmente de informação, porque a gente conversando aqui, vocês têm noção de algo que está igual a Samara. Bom, existe uma possibilidade. A informação que está vindo por aqui, por este meio, por este canal, ela acaba sendo muito mais rápida se a Samara tivesse que procurar um fórum de BPO financeiro em algum local. Aqui a troca e a interação é muito mais dinâmica para algumas realidades e algumas necessidades. Na questão do Conta Azul, eles cresceram de fato, tiveram muita coisa interessante. Para mim, é um dos layouts mais bonitos, mais agradáveis de se mexer dentro de um RP. Só que até hoje, a questão ali do suporte ainda deixa um pouco a desejar. E quando você fala na questão do. Eles não dão conta de acompanhar ou estão querendo copiar, talvez seja por isso. Eles estão numa reestruturação, eles estão querendo abrir API, estão querendo organizar algumas coisas. Só que não é tão simples assim quanto parece, não é tão fácil você mexer em toda uma estrutura. Imagine que você está com sua casa pronta e você quer alterar parte da mudar o planta banheiro de baixa, lugar. mudar o banheiro de lugar. Cara, não é tão simples quanto parece. Você pegar um banheiro e colocar no outro canto. Você tem estrutura, você tem tubulação, você tem cano. E dentro da dinâmica da construção de um sistema é mais ou menos assim. Para nós, é só mude um botão, vai facilitar, mas não é tão simples assim. Então a gente percebe um desempenho, um crescimento muito grande. O que eles já fazem atendem um grande público, só que, por exemplo, deixa a desejar. Então, assim, essa dificuldade de responder um problema, poxa, imagina quem está trabalhando com Bradesco e qual que é outro banco, Rafael? Itaú. Cara, imagina duas empresas que estejam trabalhando com Bradesco e com Itaú. Né, o caos que deve ser fazer isso no braço, ter que pegar a informação, puxar o FX, aí de repente entra a vinculação automática ali, aí você tem que separar o que foi feito de forma manual, o que veio de forma automática. Minha sugestão, tá, Rafael? Tá dando crise, tá dando problema nessas integrações, cancela a integração automática, se organize para ficar um mês fazendo de maneira manual no FX, porque se você deixa as duas ativas, na hora que a integração automática começar a funcionar, você vai ver o caos que é naquela página de conciliação, você ter dois lançamentos repetidos e tendo que ler numa linha bem pequenininha assim, ó, o que foi de UFX, o que foi de manual. E saber qual que você conciliou e ter que voltar no extrato para poder desconciliar. Então, essa é uma problemática. Eu falo com mais tranquilidade do Conta Azul com propriedade, porque eu já utilizo já há alguns anos, há uns 5 anos eu utilizo o Conta Azul, já vi muitas mudanças, mas são detalhes ali que a gente acaba vendo. E quer ver outra coisa interessante, Rafael? Se você chega para qualquer usuário do Conta Azul, até mesmo o suporte, eles vão falar assim, então, não tem como fazer isso, mas existe um jeitinho. O Conta Azul é cheio de jeitinhos e segundas maneiras, segundos jeitos, assim,
para você conseguir extrair alguma informação, extrair alguma atividade que eles não têm aquilo de pronto, sabe, propriamente dito. Então, acho que, de fato, essa questão de não ter conciliação é uma grande dificuldade, mas a conciliação em si seria a dificuldade maior ou você teria outro problema, Rafael, com Conta Azul? A conciliação é a dificuldade maior. Assim, na verdade, é mais um problema específico, assim, a conciliação. Entendi. Rafael, se a conciliação não estivesse com problemas, você gostaria que você conseguisse fazer algumas coisas pelo Conta Azul que hoje você não consegue? Ou você acha que ele é o sistema perfeito? Não alteraria nada? Assim, como eu falei, na verdade, a gente não é o sistema que a gente vai usar para o cliente, é o cliente que adapta ao sistema. Cada sistema é para se adapta melhor a um tipo de cliente, que às vezes tem um cliente que não quer usar o Conta Azul, ele tem um sistema lá, a gente faz extraindo do sistema dele. Então, tipo assim, ele não é a falha, como que eu posso dizer assim, do mais específica para todos os clientes. O problema mesmo está nesse do Bradesco e do Itaú. Entendi. Olha, pessoal que está na sala, Leonardo, Rayane, Rafael, sei que provavelmente todo mundo aqui esteja trabalhando esse horário, e é muito normal isso. Ó, só foi falar de Conta Azul, Marca entrou. Eu sei que é normal a gente estar trabalhando nesse momento, mas se vocês quiserem abrir, falar ou soltar uma pergunta aqui na lateral, fiquem à vontade, porque esse bate-papo aqui ele vai para o YouTube. O pessoal que estiver assistindo depois vai se beneficiar e muito, principalmente aqueles que não têm tempo, assim como nós, mas é muito interessante essa troca, essas disponibilidades, essas ideias, igual essa que eu trouxe agora, sobre desvincular, não fazer a conciliação automática naquele banco que está com problema, até você souber que regularizou para depois você ativar novamente. Porque é um problema que puxa outro e muita gente só vai descobrir isso depois que normaliza. E do que eu estou falando? Marco, só para você entender que chegou agora. A gente está com um problema no Conta Azul que não está tendo conciliação automática com o Bradesco. Se eu estou ali com o Bradesco ativado e estou Já fazendo pedi para a importação... Suneide entrar. Se ela puder, ela vai entrar, tá? Ah, não, maravilha. E se eu fizer uma importação, via OFX, na hora que a conciliação voltar ao normal, eu vou ter várias duplicidades ali dentro para poder conciliar, então eu vou ter um trabalho para excluir, um trabalho para selecionar. Isso se eu não tiver feito uma conciliação com a ferramenta em modo trocado. Pode falar, Samara. Aproveitando aí, falando de dificuldade, só uma dúvida, de repente alguém já passou e o Rafael comentou algo parecido, né? Quando o cliente utiliza um sistema específico, né? No meu caso, existe a possibilidade da entrada de uma clínica de estética, mas é uma clínica de estética que eles mais vão trabalhar com atendimento, eles trabalham com atendimento, mas eles também vão ter um aumento de produtos digitais, infoprodutos, né? Aí tem Close Friends, aí tem várias coisas ali que eles estão inventando por lá, provavelmente e-books, enfim. E aí eu estava pensando aqui, eu tenho meu sistema padrão, que eu já utilizo para padronizar aqui, e não teria problema nenhum que o cliente continue utilizando o dele. Vocês têm aí alguma indicação, que eu acredito que teria que ser com a API aberta, mas assim, vocês já trabalharam com um sistema em que vocês conseguem fazer essas integrações, por exemplo, com Hotmart, Eduz, por exemplo, se o cliente trabalha com cartão de crédito, aí eu, por exemplo, não gostaria de ter que fazer conciliação manual com o cartão de crédito. Já trabalhei com conciliação manual e eu acho que vai demandar muito tempo meu. Então, eu já trabalhei um tempo atrás, bastante tempo, experimentando uma conciliadora, né? De recebíveis de cartões. Então, assim, algo que eu conseguisse tentar, pelo menos, otimizar esse processo mais manual e que eu conseguisse depois trazer essa informação para o sistema. Vocês já conseguiram trabalhar, assim, com várias especificidades que conseguiram juntar e jogaram ali num sistema único, algo nesse sentido? Tirando o Conta Azul, que eu acho que ele integra com várias
várias plataformas, enfim. Se me permitem só fazer uma brincadeira antes, Samara. Existe o jeito fácil e o jeito difícil. O jeito difícil eu sei como é que faz. Você traz tudo para uma planilha do Excel, você vai lá, traz as informações de todas as ferramentas que você trabalha, e com o conhecimento que você tiver, você tenta fazer um Frankenstein de informação e sobe para o lugar que você achar melhor. Tá? Esse é o jeito mais difícil. Mas, Breno, você tem uma solução mais prática diante desse cenário? Dá para ser pelo Excel, dependendo do nível de conhecimento, não necessariamente é algo difícil. Se você não tem o conhecimento, aí vai ficar tudo manual mesmo. Mas você já consegue automatizar bastante coisa só usando o Excel. Dá para fazer, vai depender se os sistemas possuem API aberta, o que você consegue fazer com cada um deles. Não é o fato da API ser aberta que tem a funcionalidade dentro da API que você quer. É igual o Conta Azul, o OMIE e alguns. Quando eu faço na tela, eu quero fazer um lançamento. Mas quando eu fizer um lançamento de venda e eu colocar um vendedor, eu quero que ele gere um contas a pagar para mim. Nenhum faz isso hoje. Então, apesar de você na tela conseguir fazer várias coisas, você não consegue gerar esse contas a pagar. O sistema não gera automaticamente com base no vendedor que você coloca, porque você não tem um cadastro de comissão, digamos assim, para aquele vendedor. Então, a API funciona do mesmo jeito. Ela é uma documentação que ela vai falar o que é possível você fazer em termos de integração. E aí, em termos de integração, basicamente é a mesma coisa que você faz na tela. Na tela, você insere um lançamento, seja uma venda, sejam contas a pagar, sejam contas a receber. Você edita aquele lançamento, você pode excluir aquele lançamento. Então, basicamente, a API vai deixar você fazer as mesmas coisas em termos de inserção, edição, exclusão, que você consegue fazer na tela. Só que tem coisa que talvez a API, dentro da documentação dela, não tenha aquela funcionalidade do que você gostaria de fazer. Aí você tem que entender de API. Então, para você entender de API, você vai ter que entender alguns conceitos, como JSON, por exemplo, que é como é feita a transferência de dados. É um arquivo texto, digamos assim, formatado de uma maneira específica, do mesmo jeito que o CSV é um arquivo de texto formatado de uma maneira específica. Então, você consegue fazer você mesma, dependendo, que fique de um jeito mais fácil. E quando eu falo fazer pelo Excel, para você conseguir automatizar pelo Excel, você também tem que entender de documentação. Então, entrar na documentação, ler a documentação, entender como você traz os dados para o Excel. Hoje, a Pluga, que eu acho que deve ser, a única no mercado brasileiro. Antigamente, quando você usava a Pluga, você tinha que usar coisas pré-estabelecidas por eles. Então, você falava, quando tiver uma venda em determinado sistema, eu quero que você cadastre contas a receber no Conta Azul. Eu quero que você cadastre contas a receber no OMIE. Então, ele já tinha algumas automatizações pré-definidas. Você não conseguia criar as próprias automatizações. Hoje em dia, eles já liberaram para criar as próprias automatizações por eles. Não sei como está de fato, porque a gente não utiliza a Pluga. Mas eu sei que eu acho que se não for a única nacional que faz isso, pelo menos deve ser uma das primeiras ou é a mais famosa. Então, pode ser uma alternativa, caso você queira conectar, por exemplo, você falou que trabalha com muita gente no digital, conectar o Hotmart com o Conta Azul, conectar aqui o Wi-Fi com o Conta Azul, conectar, enfim, todas as opções ou grandes opções do mercado com o Conta Azul. Talvez você consiga fazer direto por eles, talvez já tenha a automatização pré-estabelecida para você, e aí você não tem muito trabalho de ter que entender uma API, de ter que entender JSON, nada do tipo. Se você for fazer por conta própria, caso não tenha, seja na Pluga, seja no Excel, não importa, aí você vai ter que entender ou vai ter que contratar, obviamente, alguém que entenda daquele assunto para criar para você. Quando você começa a fazer
Se você foca em empresas do digital, vale a pena o desenvolvimento, porque você consegue, eu vou focar em Hotmart, que eu sei que 60% dos meus clientes vão QIFI, outros 30%. E aí, com o tempo, você vai vendo, agora eu vou incluir esse mês, eu incluo mais uma opção, outro mês eu incluo outra opção. Agora, fazer isso para todos os clientes começa a ficar inviável, porque você vira uma empresa de tecnologia, então não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, por mais que seja mais fácil utilizar plug, etc., do que você tem que usar código, leva tempo do mesmo jeito para você ter. Tem a lógica por trás. Apesar de não ter o código, a lógica continua existindo. Tá? Então... Eu entendi, eu queria entender se tinha as possibilidades. Por exemplo, o Nibo, ele tem algumas integrações e o Hotmart é um deles. Então, tem lá algumas especificações que eu acho que são esses gatilhos aí, entre aspas, que eu acho que o Breno está querendo dizer. Aí tem ali, aí se precisar, daí tem com outras plataformas, não essa da Hotmart, mas outras, enfim, Excel e mais um bocado lá. E assim, já tem meio caminho andado, porque tem lá. Eu só não sei ainda como é que usa, mas eu sei que tem lá. E por que eu pergunto isso? Porque eu também sei que vai ter um nível de dificuldade, até para que eu possa precificar corretamente esse trabalho, porque eu não vou conseguir automatizar ele rápido, né? E eu preciso enviar uma proposta, e o cliente, o potencial cliente, ele está dentro de um perfil que se adequa ao que eu atendo. Ele tem uma movimentação pequena, aí tem esses infoprodutos, que é algo que eu quero também me aprofundar com esse perfil que atende youtuber, enfim, mais essa área, né, porque hoje eu atendo mais agência de marketing que não trabalha efetivamente com infoproduto, mas é um pouco mais tecnológico, é serviço, e aí seria um piloto para mim, né, seria um projeto piloto onde eu sei que eu já tenho recebíveis de cartões, aí vai ter crédito, débito, aí vai embora. Já sei que é uma demanda que vai me exigir tempo, e aí eu pensar nas possibilidades de como trocar a roda do carro, o pneu do carro com ele andando, entendeu? Tipo, vou ver o que vai funcionar e eu vou ser honesta com o cliente nesse sentido. E também pela questão do tempo, porque eu sei que eu vou levar tempo para pensar em possibilidades, vou errar e não vai ter problema, mas eu queria ver se tinha alguma opção, porque daí eu vou pensando aqui em como fazer isso, tentando ter o menor prejuízo possível, principalmente em relação ao tempo, né? Porque eu vou dedicar um tempo para fazer, caso esse cliente aceite, que ele é meu cliente de consultoria, né? Caso ele aceite a proposta de BPO. Então, eu fiquei pensando como poderia ser, e aí a forma seria os APIs ou o próprio Excel, porque o sistema que eles vão utilizar lá, ele está zero, né? Ele acabou de adquirir. Então, é o Clinicorp, eu já ouvi falar. Eu sei que é de saúde, né? Tem algumas clínicas odontológicas que utilizam. Então, assim, o sistema deles, eles estão utilizando, contrataram para fins operacionais, de agenda, aquela parte toda. Deve ter um campo operacional ali de financeiro, que eu não conheço, não sei, pode ser que tenha. Se alguém utiliza aí, puder compartilhar. E aí que eu ia ver, mas assim, para mim não existe, pelo menos hoje, a possibilidade de eu utilizar, a não ser que eu realmente entenda que para esse caso específico eu consiga padronizar e depois, se eu atender só esse perfil de estética, eu aderir ao Clinicorp, mas eu não conheço, então assim, eu ainda estou meio em dúvida. Então, a possibilidade era de fazer o financeiro que precisa, esse cliente precisa do financeiro completo, né? E aí era entender que possibilidades que eu tenho. Ele tem várias formas de recebimento. Recebe em dinheiro, que é uma questão minha que eu também não controlo, né? Ficaria com a empresa. Recebe via Pix, cartão de débito e crédito. E ainda tem as vendas de infoproduto que estão começando a girar. Então, eles têm assinatura recorrente, né? E ainda tem possíveis outros produtos que vão vender. Ou seja, vai ter Hotmart, deve ter QIFI, e por aí vai. Eu ainda vou investigar até que ponto que eles vão. Então, era só para entender mesmo quais seriam as possibilidades. Qual que é o sistema que você utiliza, Samara? Eu uso o Nibo. Só o Nibo? Só o Nibo. Mas conhece os outros, já testou os outros? Eu Por já que você utilizei usa o Nibo? eu utilizei o Mie, o Contazu eu não cheguei a utilizar profundamente, porque o período de teste dele é muito curto,
Não tive até um cliente antigo, né, que não está mais comigo, e utilizar. Porém, como eram mais de um CNPJ, né, ele queria... É que é difícil o que ele queria, né? Só se ele contratasse uma pessoa para fazer, mas eu queria concentrar tudo num único acesso, né? Então, enfim, aí não tinha como, eu acabei fazendo alguns treinamentos, mas eu não prossegui. E o OMIE eu conheço também bem básico, assim. Mas do que você conheceu, de todos que você viu, o que você mais gostou foi o Nibo, certo? Porque o perfil que eu estou atendendo, ele funciona bem, assim. Ele é simplificado, tem caixa de entrada, ele tem várias coisas que eu consigo rodar ali dentro mesmo, né? E aí, para o perfil que eu atendo, eu acho que ele se encaixa mais, porque... Quando você diz várias coisas que você consegue rodar lá dentro, você está se referindo a... Para eu não ter que ter, por exemplo, ele tem uma caixa de entrada lá no próprio Nibo, se eu tenho um e-mail padrão daquele cliente, se eu precisar que ele me manda direto ali, eu recebo ali direto. Ele conecta com o Drive, o OneDrive, com o Google, né? Google Drive. Fora que quando eu emito as notas fiscais, tem a conexão com a prefeitura, ele vai para a caixa de entrada também, então eu não preciso ficar salvando nada, na verdade eu só redireciono. Então, quando eu falo rodar, é que quando eu faço ali o lançamento e também emissões dentro da plataforma, ele já faz sozinho, claro. Tem a questão ali de recebimentos que ele precisa ter uma conta PJ, como toda, é uma conta, entre aspas, não é que nem a do Asas, que a pessoa abre uma conta específica, mas ela é como é que chama? Eu esqueci, mas aí eu emito os boletos, tá? Esses boletos são direcionados para essa conta PJ, e essa conta, ela tem ali, eu vou colocar a conta principal, compensou, eu não preciso ficar fazendo baixa de boleto, ele já vai automático. Então, assim, quando eu falo rodar, quando eu consigo implantar, eu consigo fazer mais essa parte. Só contas a pagar ali para fazer as baixas, que ainda não consegui achar uma maneira de ser mais automático. Mas, assim, de um modo geral, quando eu falo rodar, é isso. Toda a documentação ali, depois eu fecho o mês, baixo a documentação e por aí vai. Ok, beleza. Um ponto... Acho que a grande funcionalidade que você falou que tem diferente dos outros é a carta de entrada do nível que os demais não têm. Mas eu acho que hoje a única coisa que eu vejo que o Nibo tem, que eu me lembro de diferencial, é a caixa de entrada e o relatório de fluxo de caixa, ele tem a visão de financiamento, operação e investimento, coisa que os demais não têm. E tem alguns planos ali que tem projeção, você consegue fazer as projeções, né, financeiras, e... No OMIE tem isso daí também. Eu acho que é isso. É que assim, ó, ele é simplificado, o OMIE, eu gosto do OMIE, né, só que é aquela coisa, né, para quem opera ele, quem é do financeiro, quem é da contabilidade, vai se dar muito bem. Se é um cliente que vai acessar ali, tem um acesso, não necessariamente ele precisa ter o acesso, mas assim, às vezes é sempre importante que ele tenha. Já é algo que eu já sei que vou ter que ter um tempo para explicar para o cliente onde que ele pega tal coisa, por mais que eu coloque ali, né, como fazer. Então, assim, o visual dele eu acho também muito simples. Como eu tenho um nível BPO, então já me facilita ainda mais. Ele tem uma coisa que eu estou testando ainda, que, na verdade, não sei se as pessoas utilizam, nível obrigações, que dá para fazer conexão com gestão financeira. Então, assim, eu não precisaria nem mandar documentação para a contabilidade, ele tem a parte de documentação que ele faz essa comunicação. Então, se a pessoa já paga o nível obrigações, faria ali uma conexão e eu convidaria esse contador para poder fazer isso. E aí, o contador, quando for me mandar os impostos, aí eu já receberia ali na parte de documentação. Então, ali dentro teria, mas aí depende de vários fatores. Mas um contador, ele tem direito a uma assinatura gratuita, né? Com algumas liberações, ele tem um escritório, então ele consegue fazer, se por acaso eu tiver que fazer essa comunicação com contabilidade, teria direito a uma gratuita, e aí poderia fazer essa comunicação parcial ali com a contabilidade também. Agora, Samara, prometo que vai ser a última pergunta, bem rapidinha.
Você acha que em algum momento e-mail e Drive vai sumir do BPO financeiro ou ele permanece? Te fiz Eu essa acho. pergunta porque o Nibo trabalha com esse diferencial, né? Aham. Ele vincula o Drive e vincula o e-mail. Você acha que vai permanecer existindo essa dinâmica? Então, essa é uma pergunta difícil. Porque eu acho que ele só vai conseguir fazer isso se existir o Drive, né? Então, eu não sei como que seria sem essa... É uma pergunta difícil, mas você está querendo dizer de o Nibo ter própria nuvem? Não, eu fiz provocativo assim, com uma certa intenção, e vou deixar o Marco falar daqui a pouquinho. É porque, por exemplo, eu já não uso o Drive há muito tempo. Uhum. E e-mail nem, assim, está em extinção em muitos dos processos. Nem o WhatsApp, a gente não quer o WhatsApp no café. Mas, assim, a tendência é fazer com que você ganhe tempo, agilidade, melhore os processos. Em um determinado momento, isso sempre foi muito útil. Mas hoje, quando eu me deparo com essa dinâmica de Drive, mas espera aí, Drive, sabe? Eu fui fazer um cálculo uma vez de hora homem trabalhada, o que eu gastava para renomear, salvar na pastinha, organizar de um lado para o outro, aquilo me tomava um tempo de 2 empresas no dia tranquilamente. Então, por esse motivo que há alguns anos eu já não utilizo mais Drive, já evito muitas outras coisas para poder facilitar essa comunicação. Por isso que eu te perguntei se esse é o único diferencial que a gente tem da Nibo, né? E se a gente for aproveitar, aí teria que fazer um levantamento hoje, como é que estão os outros BPOs, como é que está a dinâmica de processos, qual que é a visão, quais são as propostas. E a ideia aqui é justamente essa, né? Fomentar as dificuldades em questão de sistemas, ferramentas, complexidades, por aí vai. Mas não precisa responder, tá? É só... Não entendi. É que eu também tenho uma certa, como é que eu vou dizer, dificuldade com essa questão do e-mail, eu concordo com vocês, né? Então, eu tento facilitar aqui de alguma forma, mas é que, assim, eu acho que tem que ir acontecendo, sabe? Ver, funcionou, não funcionou, aí você vai lá e avança mais um pouco, eu acho que não dá para fazer isso, porque também depende muito do perfil que você atende, se ele também está aberto para isso, porque se ele não tiver, não vai fazer sentido. A mesma coisa eu querer trabalhar com, sei lá, com o WhatsApp, se o meu cliente ele não funciona bem ali com o WhatsApp, ele funciona com o e-mail, né? Um exemplo. Só que aí eu vou ter que analisar se dentro daquele perfil que eu estou atendendo, o que vale a pena, né? Para mim, o WhatsApp ele sempre, né, foi fora. O e-mail é uma coisa que eu trabalho com o e-mail de cada cliente, né? Eu tenho meus perfis aqui separados, né? Por que isso? Porque eu só faço consulta, eu só indico para a pessoa mandar ali para o financeiro, porque eu não quero ter nada misturado na minha caixa de entrada, não quero ali no meu e-mail, né? Então, assim, eu não preciso devolver nada. O histórico do cliente está lá, né? Enfim. Mas é porque eu achei essa a melhor forma, mas pode ser que eu mude. Eu estou pensando em mudar. Vou começar a testar uma plataforma aí que faz essa... É uma espécie de visualização, né? Que é o Runbox, que eu acho que ela acessa vários e-mails distintos, vários WhatsApp, e aí você consegue visualizar. Só que eu não sei explicar, porque eu ainda não vi, não pratiquei, mas pelo que eu vi, é um tipo de coisa que funcionaria, que seria o que você já tem hoje. Quem tiver o Elias, tem um e-mail lá padrão, e aí vai para a caixa de entrada. É só porque eu não gosto de ter na minha caixa. Mas pode ser que isso se torne tendência. Eu só não sei, já vou te perguntar então. E a questão disso, você não acha que vai ter muita frieza com o cliente? Tipo, como é que seria esse Essa contato? comunicação? Bom, vamos lá. Se eu corto a documentação, a necessidade de ter documento no meu BPO financeiro, uma vez que o BPO é só gerencial, não preciso obrigatoriamente ter um documento, então eu só preciso de algumas informações. O meu cliente, se ele for igual a nós aqui, a gente está numa sala com 17 pessoas. Quantas pessoas estão com a câmera aberta? Somente 3, 6 pessoas. O resto aqui está trabalhando e está escutando. Se o meu cliente tiver o mesmo perfil que a galera que está aqui nessa sala, eles não vão querer perder tempo, eles vão querer ser pontual, eles vão querer ser práticos. Eles querem fazer com que o financeiro no final do dia rode e funcione. Então, onde que eu vou ter maior praticidade?
Só que a gente entra com o lado de lidar com pessoas. Então, cada empresário aqui vai ter um perfil, vai ter uma dinâmica, e eu te devolvo da seguinte forma. Samara, eu gosto muito de contato, eu gosto de conversar, e não é à toa que a gente está aqui batendo um papo, né, que outras pessoas poderão escutar enquanto lava a louça no Spotify, no YouTube, enfim, qualquer outra rede aí que a pessoa possa estar acompanhando esse nosso bate-papo. Mas a gente está lidando com pessoas. Neste caso, neste contexto, eu vou dar para ela o que é de prático e rápido para a empresa dela e de soluções e de informação. Qual que é o custo disso? Frieza. O custo disso vai ser frieza. Não, Guto, mas como que você vai manter seu cliente ativo, acolhedor, com reuniões estratégicas? Olha, Samara, o que que você acha? Olha, vamos fazer toda quarta-feira um bate-papo? Tá bom para vocês? Me verem uma vez por semana? Troca uma ideia rápida, eu te mando mensagem, você me liga, manda o áudio. Mantém uma comunicação comum de seres humanos, como o WhatsApp, por exemplo. Coloque uma pessoa, que é os famosos CS, para lhe dar esse contato humano, para ter essa proximidade, e às vezes alguns minutos, que seja por semana, é o suficiente. Ninguém quer um prestador de serviço que fica colado no seu cangote, né? Eu não gostaria. Sabe aquele vendedor chato que fica no seu pescoço o tempo todo? E aí, e aí, e aí? Eu falei, cara, me deixa, eu tenho que trabalhar. Então, eu acredito que, se a ideia é ser gerencial, ter praticidade, entregar melhoria, se eu for frio, se eu for processual, se eu for dinâmico, ele vai ficar extremamente feliz. Agora, se ele for uma pessoa carente, não falando mal do cliente, tá? Mas para ter uma manutenção, cuidado, eu vou avaliar qual tipo de perfil é. Ele é um cara ocupado, assim como as outras 11 pessoas que estão aqui na sala, trabalhando, escutando, ou ele é uma pessoa, assim como o Rafael, assim como o Marco, o Breno e a Soneide que está aqui. Para, dá um tempo e conversa. Beleza, eu já identifiquei quem são as pessoas, quais são os perfis e como que eu vou entregar aquilo. E existe aquelas pessoas que nem estão aqui. Você pode ter uma ideia que no nosso grupo, que tem 1.000 membros, a gente só está com 17 e muita gente que não está aqui. Mas a quantidade de pessoas que assiste depois, ela é muito grande. Se você pegar o último especialista, ele fez uma proposta de entrega de relatório com inteligência artificial, com uma carinha, com um rostinho, para que uma voz seja dita, para que a câmera fica mostrando ali uma inteligência artificial para dar uma leitura básica daquele relatório. Então, muitas das vezes, o cliente também vai ter esse contato, ou com qualquer que seja, depois, de outra maneira. Então, assim, é relativo, mas eu acredito que o meu cliente ele vai ficar muito mais satisfeito se eu for frio e se eu for, como é que se diz, cirúrgico, sabe, ali, ó, entrega, tá feito, tá encaminhado, bora marcar para conversar, bora. Aí a gente fala de qualquer outra coisa, gera relacionamento, aí a gente trabalha com mais um especialista que passou no café, que foi o Vitor, da Trilhos. Vamos trabalhar o network de forma profissional. Então, quais são os 100 contatos que eu vou ter na minha agenda para manter aquilo? Como que eu vou lidar com meus clientes para que meus clientes estejam trazendo outros clientes? Então, não sei se eu te respondi, mas seria mais ou menos essa visão. Então, vamos deixar de pegar no pé da Samara agora. Marco, por favor, vamos pegar no seu pé. Tá ótimo. Diga-nos, pois. Depois que eu levantei a mão, vocês falaram tantos assuntos que eu vou tentar falar o primeiro que eu ia falar. Foi há 25 minutos atrás. Samara, não, eu tenho que voltar com a Samara, porque aquela hora eu ia conversar com ela. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você é BPO, você tem que pensar em escala. Eu não conheço o Nibo e não tenho o que falar dele, mas o que você elencou, eu não sei se ele te ajuda a escalar, que é o nosso grande desafio, que é escalar. Ele tem vários fatores que, ao meu ver, que talvez seja até pelo o modelo de trabalho que eu tenho, o Nibo, por exemplo, não me ajudaria a escalar, tá? Tudo que você falou que ele faz, acoplando, conectando, disponibilizando, o Conta Azul e o OMI faz de forma automática. Né? Você emite a nota fiscal no OMI, você gera o contas a receber no OMI, você gera boleto, você dá baixa, tudo de forma automatizada. Então, isso escala seu negócio. Tá? Então, o que eu queria te falar era isso. Outra coisa que a gente tem que colocar é
Parece que lá no começo você falou que você quer um modelo, não sei se você falou, que você está procurando para trabalhar no software do cliente e você queria que esse software tivesse um financeiro que atendesse. Foi alguma coisa nesse sentido, né? Lá no... Na verdade, o que eu quero dizer é que o cliente tem um software e eu, independente de qual eu utilize, eu tenho um padrão. Ah, Então, isso. assim, eu não quero impedir que o cliente use o software dele, Uhum. mas que eu tenho a minha forma de operar aqui internamente. Eu queria ver de que maneira, porque daí tem outras variáveis, né? Que eu poderia, se seria possível trabalhar dessa forma, ou se vocês acreditam que não, eu teria que me adequar ao software Não, dessa pessoa. então era isso mesmo. Eu, por exemplo, eu sei que eu vou falar o Breno, que é o seu modelo de negócio dele, o modelo de negócio dele tem que ser em cima do OBE, não tem jeito. O meu modelo de negócio é em cima do Conta Azul. Eu tô travado com Conta Azul? Não, mas 90% da minha operação, 95% da minha operação vai ser com ele. Não vou deixar de fechar um cliente porque vai trabalhar com ele, não vou, mas não é minha prioridade. Então é isso. Segunda coisa, não trabalho com software de cliente. Não trabalho porque o software de cliente é bom para ele, porque é da atividade dele. O software do advogado é bom para o advogado, o software do comercial do sei o quê é bom para o comercial do sei o quê, o software do dentista é bom para dentista. Não é financeiro. Então, trabalho com o seu e adeque a isso. E isso tem que ser muito bem negociado e claro na hora da contratação. E a derradeira coisa que eu queria te falar, de frieza, Samara, experiência de 400 anos de financeiro e de consultoria e de agora de BPO. O seu cliente vai ficar satisfeito com você é com o que você entrega para ele. É com o resultado daquilo que você vai entregar para ele. Se é via e-mail, se é via chat GPT, se é via Play BPO, isso isso é relevante, mas não é o mais importante. O que você vai entregar depois do dia 30 para ele, ou até o dia 30, é o que ele vai, que é o que vai valer o seu trabalho. E eu vou mais, além do operacional que você faz, é o que você vai deixar na mesa dele, na tela dele, no monitor dele, que ele vai ver que é o resultado do seu trabalho resumindo toda a conversa, aonde que ele está economizando, aonde ele está deixando de gastar ou aonde ele está ganhando mais. Era muita coisa que eu queria falar para ela, mas muita coisa que eu para trás esqueci, é isso, Bruno. Ah, legal, obrigada. Só uma coisa que eu não citei, que você falou sobre escalar, eu tenho um pensamento diferente, né? Então, eu não tenho a intenção de escalar e ter uma quantidade alta de clientes. Eu tenho um perfil. Aí, por isso que aí eu entendo que você está falando sobre o Conta Azul, de se você quiser escalar e ter uma quantidade alta de clientes, eu falo alta assim, como se fosse nível de contabilidade, onde você tem muitos clientes e uma estrutura enxuta, e você tem que ter padrões ali. Não é esse o perfil de trabalho que eu vou executar. Tá bom. O meu é escalar, porque eu quero ter 400 clientes. Agora, vamos arranjar uma briga aqui, Marco, nós dois? Bora? Eu acho fantástico a Samara não estar num projeto escalonável, de maneira tranquila, consciente. A entrega dela tem outra proposta e ela voa na velocidade e no conforto que ela achar interessante. Isso é muito legal. Para quem está escutando, não tenha medo, tá, de ser pressionada por visionários, ativos ali, experientes igual o Marco. Mas, Marco, eu acho que até o Conta Azul, e aqui eu vou trazer um ponto de polêmica, tá? Até o Conta Azul para escala é algo complicado, porque se escala eu tenho um entendimento de que eu aumento a venda e mantenho quase que a mesma coisa a despesa, o máximo que o Conta Azul vai me entregar é algo escalonável. Porque se eu tenho que fazer tudo de forma manual, ele não tem API, eu não consigo automatizar. Mas automatiza boleto e nota fiscal? Beleza. Automatiza boleto e nota fiscal. Mas os lançamentos, conciliações e o resto? Mas é o que eu Isso falei, deixa a desejar. no modelo de trabalho que eu executo, e Não, aí o seu dá. já que você quer Não, provocar, o ele dá seu de dá, mas eu fico com a 400 aposta. no OMIE, Breno. Dá Eu, de eu, 400 a 0, Breno, em isso é escalar. verdade. Mas é Mas o eu fiz modelo de de trabalho propósito. do meu modelo. Concordo com você, Pei. A Sonei está aqui escutando tudo. Eu posso vender Conta Azul, ela não pode, mas ela pode defender o Conta Azul. Mas assim, ó, só para o pessoal entender, eu entendo o modelo de negócio do Marco e o Conta Azul funciona para ele. Muito, num projeto escalável.
Porque o que ele entrega não é o BPO operacional de fazer levantamento de dados, muitas das vezes. Ele é um cara consultivo, ele faz o Conta Azul rodar na empresa do cliente e para o negócio dele ele consegue escalar. Ok. O problema é que as pessoas que Eu nem estão nicho, escutando... né? Para mim, se é um médico ou se é um restaurante com 2.000 lançamentos, é independente. É porque você nichou por modelo de negócio, assim como o café fez. O café hoje não escolhe se ele é branco, alto, se ele é mais para a direita, mais para a esquerda, por centro. A gente sempre vai pelo modelo de negócio. A dinâmica aqui é que muitos que estão escutando estão entrando em parafuso. Como assim? Que tipo de BPO diferente é esse do Marco? Por que o Guto está falando que não dá para escalar com BPO? Aí vocês entendem o seguinte: no padrão, no normal, que as pessoas têm muito comentado, você pega do cliente uma informação, leva para o RP, e você, de forma manual, tem que digitar tudo ali e devolver para o cliente. Esse é o feijão com arroz básico de uma pessoa que foi iniciar sem muito conhecimento técnico em um gap que o BPO tem, muitas das vezes, que é tecnologia. No caso do Marco, os clientes dele, ele não perde tempo fazendo esse processo manual. Ele entra no cliente, ele oferece a ferramenta, o cliente alimenta a ferramenta, ele vai lá dar aquele banho de loja, aquela visão técnica estratégica, ele consegue crescer com o BPO dele dessa forma. No geral, qualquer pessoa que quiser crescer, se ela ficar no processo manual, ela vai escalonar. Dificilmente ela vai fazer algo ficar escalável, porque quanto mais clientes entrar, mais operadores ela vai precisar, e aí fica um ciclo sem fim. Mas eu fiz de propósito, Marco, só porque o pessoal não sabe das tretas aqui internamente nossa, Não, né? mas tá doido para você falar para eu poder cutucar o Breno? Adoro. Cutuca, toquei, Breno. Qual que é Isso que melhor, eu- conta azul ou homem para escalar? E qual que é o melhor para o cliente usar? Porque senão a Soneide vai ficar braba conosco aqui também. Ah, o homem é melhor, né? Para escalar. É, né? Quando o Conta Azul tiver API, a gente repensa em voltar para ele. Mas até lá é difícil, hein? Não dá para comparar. O passarinho contou que vai ter rapidinho, que vai abrir a API. Diz que eu acho que Rapidinho é é a palavra forte. Rapidinho É só é a mudar o palavra banheiro de forte. na lugar, né? verdade, é nadar contra a maré, não abrir a API, né, Breno? Eu acho que foi uma estratégia. Para mim, eu não sei, eu não estou lá dentro, não faço ideia. O chute que eu dou é que foi uma estratégia errada. O Conta Azul achou que ele fosse conseguir fazer tudo por dentro dele, sem precisar de integração com outros sistemas. Eu acho que ele viu que não é bem assim. Obviamente que não foi por minha causa isso. Mas é isso, ele está remando contra a maré. Então, por mais que ele queira ter um banco, por mais que ele queira fazer com que as pessoas fiquem dentro dele, no fundo, parece que eles estão. No começo, né, muita gente reclamando, parece que ele quer forçar que você fique lá dentro dele e use a conta dele, etc. Então, assim, aí a pessoa que já está, ela já começa a pegar bode do sistema. Então, eu cheguei no nível máximo de bode do Conta Azul por causa de várias coisas ao longo do tempo. Uma delas foi essa, aí começa a querer te forçar a usar coisas dele. Ok, é uma estratégia que eu não gosto. Eu acho que eles reviram isso de alguma... tiveram que rever isso de alguma forma. Mas é um chute que eu estou dando, né? Eu não faço ideia da estratégia, etc. Mas eu acho que quando voltar, agora que... Eu não acho que vai ser tão rápido assim, mas eu não acho que, assim, tipo, em 2 meses a gente vai ter... Não, nem eu espero Mas eu acho que em 2025 esse a gente ano. vai ter alguma coisa. Eu acho que em 2025 a gente vai ter alguma coisa já legal para começar a utilizar do Conta Azul, a minha estimativa. Então a gente está falando ali de 6 meses, vai. Eu acho que em janeiro do ano que vem a gente já vai começar a ter muita funcionalidade bacana para usar na documentação deles, que ficou parada por muito tempo, né? A gente está falando de uma documentação que eu acho que evoluiu zero nos últimos 2 anos e meio, se eu tivesse que chutar mais ou menos. Ela evoluiu zero. Assim, porque eles simplesmente deixaram de lado. E espero que eles abram, porque para a interface do Conta Azul é a melhor que tem do meu ponto de vista. Tem vários outros probleminhas que eu, mesmo de design, que eu não gosto. Eu acho que o fato deles terem, até falei com uma pessoa do Conta Azul essa semana, o fato deles terem mudado o menu superior para o lateral, que agora você tem que ir os ícones e você tem que clicar para lembrar o que é. Onde está o financeiro? Eu não consigo identificar pelo ícone.
Eu tenho que dar um clique a mais, assim. Teve algumas coisas que eu acho que quando eles mudaram, piorou. Algumas coisas eu achei que pioraram. Então, mas continua sendo, acho que a melhor, do meu ponto de vista, deve ser acho que a melhor interface que tem ainda no mercado. Por E a enquanto. conciliação é muito boa, né? Não tem o que falar, tá com problema com o Bradesco e com o Itaú, que acho que está demorando mais tempo do que mesmo uma pessoa que entende um pouco mais de tecnologia, sabe os problemas por trás. Eu não sei se empresas que usam a Nibo ou Ame estão com esse problema também, porque eu sei que, assim, o Conta Azul não é que ele desenvolveu a integração, muitas vezes, com o Bradesco e tal, ele usa alguém que integra com eles. A mesma coisa para emitir nota, não é que o Conta Azul vai em toda a prefeitura e ele integrou com toda a prefeitura. Ele deve usar um e-notas por trás, ele usa alguma tecnologia para conseguir fazer isso. Então, talvez outros também estejam com problema, mas como tem muita gente usando o Conta Azul acaba sendo foco disso. E às vezes um outro também que usa a mesma tecnologia por trás, ninguém está falando nada, porque ninguém usa, sei lá, o Nibo com o Bradesco. Estou chutando aqui qualquer coisa. Pode acontecer. Pode falar, Soneide. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui de ouvinte, né, mas sempre que eu puder contribuir, será um prazer, né, eu sou gerente de parcerias aqui na Conta Azul, atendo alguns profissionais ali do café, né, então sempre que eu posso ali eu dou um apoio também, mas só pegando o gancho, eu acho legal trazer esse esclarecimento aqui sobre o Itaú e o Bradesco, né, que realmente está tomando bastante tempo aí de vocês, de quem utiliza a Conta Azul, né, nós estamos cientes desse problema, né, desse inconveniente aí para vocês. O Itaú, ele já retornou, tá? Então, agora permanece ainda com o Bradesco, mas é bem isso que o Breno falou mesmo, sabe? Então, funciona mais ou menos como a API, né? Tem a API direta e a indireta que precisa integrar através do Pluga, por exemplo, né? Então, a Conta Azul, ela tem uma integração direta com o Banco do Brasil, por exemplo. Então, o Banco do Brasil nunca vai dar problema na integração do Banco do Brasil com a Conta Azul. Porém, outros bancos é uma integração indireta, que pode dar esse problema, e aí a gente fica dependendo do banco de fazer os ajustes que são necessários para poder voltar a integração, funcionar a integração. Então, com o Bradesco é justamente isso que acontece. Então, não é uma integração direta, e o que nós precisamos é que eles façam os ajustes para que volte a funcionar. Assim como outras ferramentas, acontece a mesma coisa, só que com bancos diferentes, né? A UMIE, por exemplo, a integração direta dela pode ser o Bradesco. Então, com o Bradesco, eles nunca terão problema, mas terão problemas com outros bancos, tá? Então, essa questão do Bradesco, estamos cientes, estamos cobrando, o pessoal da engenharia está em cima, só que nós dependemos do Bradesco agora, do Bradesco executar as alterações que precisam ser executadas para que a integração volte a funcionar, tá? Então, é bem essa questão mesmo da integração ser direta ou não ser direta. Então, o Banco do Brasil, cliente que trabalha com o Banco do Brasil nunca terá esse problema com a Conta Azul, por exemplo, né? Mas o Bradesco e o Itaú pode acontecer porque não é uma integração direta, tá? Soneide, deixa eu te perguntar. Acho que o Banco do Brasil ele pode ter uma boa integração. O que não é bom é o próprio banco, né? Que falha com ele mesmo. Chave J. Outro Tem um tal ponto de chave J lá que é a morte. O Banco do Brasil é o problema, a integração não, mas o banco em si, a integração pode ser ótima. E a Caixa também. Né? O carro pode ser Não, excelente. Caixa, Samara, se não tiver a Caixa estrada... é um capítulo à parte, tá? Agora, uma pergunta, Soneide, já aproveitando que você está aí já com essa visão de suporte. Se eu estou na minha Conta Azul, uma ativação automática, o que eu falei no começo é besteira, por exemplo, é melhor eu fazer deixar de colocar como automático até que as coisas se resolvam, para não correr o risco, naquela aba de conciliação pendente, aparecer o que veio de forma manual e o que veio de forma de importação automática? Ou não tem problema? Vai voltar a funcionar a partir daquela data? Vai funcionar a partir daquela data, tá? Então, o que a gente está indicando é que, infelizmente, seja feito, né, como paliativo, seja feito manual, né, através do arquivo ali, a partir do momento que normalizar, dali em diante, ela vai funcionar normalmente. Soneide, quando você fala manual, é em portal FX, né? Isso, FX, aham. Não planilha. Uhum. Inclusive, todos os parceiros que trabalham com a Conta Azul, tá? Guto até pode divulgar isso.
nós estamos à disposição. Normalmente o parceiro ele tem um gerente, às vezes ele mesmo desconhece, não tem muito contato, mas a Conta Azul ela disponibiliza o gerente de parceria que faz esse acompanhamento mais de perto, justamente para dar esse suporte, né? Então todo mundo que tiver com dificuldade de fazer a importação ali da planilha pode procurar a gente. Nós temos a equipe de onboarding dos especialistas que fazem isso junto com vocês. Então a gente está tentando de tudo aí para amenizar esse impacto que a gente sabe que atrapalha bastante aí o dia a dia de vocês. Soneide, deixa eu aproveitar a oportunidade. Hoje o suporte, quando a gente fala em abrir chamado, é para uma equipe técnica própria do Conta Azul ou ela é terceirizada? Não, é própria da Conta Azul. Tudo é próprio, né? Nós temos uma equipe de suporte interno, e aí a equipe do suporte, quando é um assunto mais técnico, leva para engenharia, e daí tem os setores que fazem a resolução desse chamado, né? E aí a questão do gerente é importante, porque o gerente ele consegue acompanhar esse chamado, né? Consegue agilizar, consegue dar o retorno para o parceiro um pouco mais rápido. Então, esse é o nosso papel, né, para trazer essa agilidade para vocês, tá? Mas não é nada terceirizado, é tudo próprio da Conta Azul mesmo. Não, legal, muito obrigado, Soneide. Guto, ninguém até hoje brigou mais com a Soneide que eu por conta de suporte, que eu odeio suporte. Mas, dá acesso do que é acesso. Depois daquela vez que o Anselmo teve aqui, ano passado, né, eu acho, melhorou muito. E hoje o suporte melhorou muito. Então, já tem uma área de atendimento para BPO lá, que assim, é muito rápido. Eu já fiquei até amiga das meninas lá, quando eu preciso lá. Tem uma lá que eu vou lá semana que vem, diz que até para ir lá visitá-la. Então, assim, melhorou muito. Apesar que eu não gosto de suporte, eu acho um saco. Eu gosto de ligar para a Soneide e ela me atender. Mas melhorou, tá? Não sei se chega a ser bom, mas melhorou bastante. O meu ponto com o Conta Azul é que o suporte já foi um dos melhores. Ele piorou drasticamente e deu uma melhorada. Mas tem uma área para BPO lá, mas tá? não Que chega você a ser igual era fala antigamente. em 2 toques. Tem um lá para... Desculpa, porque deu delay, eu te cortei. Tem uma área lá para BPO que você fala com a pessoa assim, em 2 toques. Acho que é de tanto que a gente pega no pé, né, Marco? Porque eu vou falar para você, já foi bom, já foi excelente, assim. Eu tirava o chapéu pro suporte do Conta Azul. Só que a dinâmica mudou muito. Assim, deu uma melhorada? Deu. Entrou alguns dispositivos legais? Entrou, mas eu também não gosto muito de suporte, mas quando tem suporte é legal que a gente vai direto ao ponto, né? E é tanto rodeio para tentar descobrir qual que é o nosso problema, que tudo que a gente pergunta nunca é o que eles oferecem. Tipo, eu estou com problema de integração. Aí vem a primeira série de perguntas. O seu problema é com o seu vizinho? É com o café? É com isso ou com aquilo outro? Aí não, outro. Aí cadê? Não chega nunca meu problema. É um rodeio sem fim. Mas é isso que eu estou falando. Lá para a BPO tem um atendimento personalizado. Você fala com a menininha lá. Mas aí você precisa dar o caminho. Por exemplo, Marco, quem está escutando a gente, você quer o atendimento do BPO direto para falar com a menininha? Você vai entrar... Desculpa o barulho. Você vai entrar no WhatsApp e vai colocar a opção tal, você vai falar direto com a pessoa. Digita até oi, a pessoa oi, ela pega o seu número e você fala assim, sou BPO financeiro, tem um número BPO financeiro, e você já fala seu problema e ela te atende na hora. Mas essa que é a questão. É muita gente que vai entrar no suporte e não tem isso claro. Lá não tem opção. Olha aqui e fale, você é BPO? Porque às vezes o BPO que entra, ele está com um problema, por exemplo, no extrato. Ele vai ver as opções. Não tem nada claro lá que falando assim, olha, se você for BPO, você vai ser atendido rápido. Não tem. Eu Soneide, sou BPO. você tem como colocar o roteiro lá no grupo depois? Tem, mas mesmo assim ainda vai faltar chegar em muitos outros BPOs. Eu acho que o Conta Azul tinha que pegar o café como uma bandeira e falar assim, você que é BPO, entra aqui no café que lá tem uns caminhos fáceis, o pessoal vai te ajudar, vai ser legal. Mas só a gente fala do Conta Azul, o Conta Azul não fala do café, fica difícil. Mas tranquilo, cara, é mais essa intenção, sabe? As pessoas que estão com um problema, que vai entrar no chatzinho ali do próprio Conta Azul Mais, ou do próprio Conta Azul, a Cami, ela vem conversar contigo, aí é o bot. Se o bot não atender, entra o GPT, que vai tentar ter um atendimento mais humanizado, mas se você não conseguir resolver, abre rapidamente falar com o encantador. Aí você conversa com o encantador. O encantador normalmente atende 5 pessoas de uma só vez. Então, se ele não tiver na lida ali com você, ele vai ter que estar administrando 5 pessoas para poder estar te atendendo. Então, você entende a complexidade, a dinâmica com que o Conta Azul cresceu, e, claro, vai
em algum ponto vai apertar em algum ponto, né? Ficou feia essa frase, em algum momento vai apertar em algum local. Então, de fato, ficou pior ainda, né? Padre, Então, você está... estou me enrolando todo aqui, Marco. Cresceu o Conta Azul Esse é monge legal. nosso tá difícil, hein, Breno? Acho que o almoço. Mas é isso, Marcão. Ó, vou ser bem sincero. Eu era apaixonado pelo suporte do Conta Azul. Melhorou muito. Tem um atendimento humanizado, Soneide? Tem. É legal, mas quando você consegue chegar até ele. Até chegar a ele, você passa por um rodeio que às vezes dificulta. Não sei se é assim para todos. Pode falar, Soneide. Mas assim, Augusto, o que eu sempre falo é procurem o seu gerente de parcerias, né? A Conta Azul ela disponibiliza o gerente de parcerias justamente para facilitar, porque eu sei que suporte é chato. Eu, particularmente, eu não gosto de suporte. Eu não gosto de 0800, eu não gosto de falar com robô, eu gosto de atendimento humanizado, mas por isso que nós temos, né? Nós somos aqui, eu acho que em quase 30 pessoas aqui no setor de gerente de parcerias. O Marco está aí para falar, a gente tem contato todos os dias praticamente, né, Marco? Dificilmente o Marco, ele precisa ir para o suporte, quando vai, se ele não consegue resolver, ele me aciona, eu consigo intervir aqui dentro, então eu estou aqui dentro, eu consigo buscar esse retorno para ele, às vezes bem rápido, às vezes não tão rápido, mas eu sempre estou aqui para fazer o que eu posso para agilizar o retorno para ele. Então, realmente, eu concordo que depender só do suporte não é legal, não é legal. Por isso que contem muito com o gerente de parcerias, eu sei que tem muitos que têm gerentes aqui dentro e nem sabem quem são, não tem relacionamento, mas é igual o banco, você tem que ter relacionamento ali com o gerente, porque às vezes tem as saídas mais fáceis que o gerente pode te ajudar, né? Então, a minha dica é essa, né? Contem com seus gerentes, procurem. Se não tem gerente, pode me chamar ali, me acione, eu explico como é que funciona a nossa parceria, né? A gente vê aqui um meio de achar, de colocar vocês numa carteira de um gerente para poder fazer esse acompanhamento aqui com vocês, tá? Mas a dica é, tenha um gerente na Conta Azul, para quem trabalha com a Conta Azul. Aí, Sonei, Samara, deixa eu te ensinar a conversar com o Guto. Você tem que falar assim: olha, você que é do café, pode me procurar no telefone tal, que você vai ter um atendimento diferenciado. Começa a frase assim que você já conquista o coração dele. Mas não tem, Marco? Não tem? O Marco me manda um WhatsApp às vezes à noite, eu respondo ele à noite, Fim de semana, sábado fim e de semana. domingo. Domingo, não é, Marco? Me diz. Não, eu não sou atendido no domingo? É verdade, já. Aí, ó. Mas Samara... Soneide, depois dessa, Soneide, primeira vez que o Marco ligou de sábado, ela falou, Dani, se for pro Conta Azul, ele não gosta mesmo. Eu acho que Não, gente, mas o brincando, Marcos eu acho que assim, é tudo uma questão de parceria, né? Para mim, então, a parceria tem os dois lados, né? Eu ajudo o Marco me ajuda e a gente está aí para crescer juntos, né, na parceria, eu acho que é por aí. Então, o que eu puder fazer, eu faço, às vezes não dá, eu falo para ele que não dá para fazer, e eu acho que a transparência e o diálogo, né, que são, que faz a mágica acontecer. O Marcos só tá no Conta Azul por conta da Soneide. Brincadeira. Certeza. Ó, a Samara perguntou lá no começo, como é que fica o contato com o cliente para não ficar tão frio? Olha aí, ó, eu estava pensando nisso neste momento. O Conta Azul grande, com o pessoal de gerente, falando, olha, a gente está aqui. Qual que é o problema do Conta Azul neste contato? Quando você entra na Cami, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar dentro do layout do Conta Azul, não tem nenhum local falando, olha, você já procurou seu gerente antes de conversar comigo? Se tivesse essa frasezinha, Soneide, aí sim, olha que legal. É claro que ia aumentar muito a demanda dos gerentes, e vocês não iam dar conta, ninguém ia usar o suporte e virar um problemão. Mas é uma campanha aí para que o pessoal que não tem avaliado muito bem ou que precisa de uma certa ajuda com a questão do suporte, possa estar utilizando essa questão da campanha do gerente, né? Fale com o seu gerente. Mas o gerente sempre ajuda, isso é fato. Eu gosto muito. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui na lateral. O pessoal mandou alguma coisa? Não, só o David falou que o Rambox é muito bom. Então, a gente fica aqui por mais esse episódio do Café com BPO, para quem está escutando no Spotify ou no YouTube. Fica a gravação depois para que vocês possam ter acesso. Muito obrigado, Soneide, pela presença, pelo Marco, pela brincadeira saudável e por essa briga de o que é escalável ou não. Aí nós temos aqui no ringue o Breno do Homem e o Marco do Conta Azul, né? E a Samara com as provocações. Mas é isso, muito obrigado, foi muito ótimo o bate-papo de hoje, espero ter ajudado de alguma forma para quem ficou até o final,
E é isso, a gente vai se falando. Neste mês de junho, a Confericard, que também é um sistema, o Eduardo não pôde comparecer hoje, mas eles estão dando 10% de desconto para quem é do café. Então, se você que está por dentro aí das coisas, do que está acontecendo no BPO financeiro, que alguns benefícios, corre lá que o Confericard com certeza ajuda. Eu fiz a pergunta lá no grupo, o desconto é para o cliente do café ou para o cliente do cliente? Eu acho que se você chegar para o Eduardo e falar assim, olha, esse Não, Eduardo, é cliente... muito fácil de negociar, só para deixar isso claro lá no grupo. Não, você fala assim, ó, usa o cupom de desconto Café com BPO, o cliente do cliente, que todo mundo sai ganhando, Uhum, tá bom? beleza. Beleza? Então acho que é isso. Pessoal, muito obrigado por essa tarde, por esse bate-papo. A gente se vê na próxima semana e estamos aí. Soneide, você pode participar o dia que você quiser, toda quarta, tá? Ah, obrigada, pessoal, obrigada. É sempre legal estar aí no meio de vocês e se atualizar e contribuir um pouquinho também no que eu puder. Maravilha, muito obrigado, Suneide. Manda um abraço para a Natália, ela é minha gerente. Eu tenho um Ah, bom contato com ela. uhum, pode deixar. Bom, então, é isso, pessoal. E finalizo aqui, então, essa gravação com o nosso patrocinador MOR, que é a Castellum Financial, que é contabilidade. Então, se você é MEI, se você está começando agora no BPO, precisa de uma contabilidade parceira, pode chamar a Castellum aí, eles vão estar auxiliando. Para achá-los é fácil, basta me procurar nas redes ou procurar o café, a gente passa os contatos e ajuda no que puder. E é isso.